Depois deste momento de adoração, onde a gente pode alçar nossos louvores a quem merece, nós vamos estar orando mais uma vez. Me ajude em oração neste momento, para que essa palavra venha de encontro às necessidades das pessoas que estão ouvindo. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, suplicar sua graça para que nossas vidas estejam sempre preparadas para servir como o Senhor quer de cada um de nós. Nós fomos resgatados para sermos adoradores e aqueles adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós te adoramos, Senhor, e suplicamos a sua graça sobre nós e oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque. Abacuque é um dos livros do finalzinho da Bíblia, onde você pode abrir Mateus e voltar 12 páginas da sua Bíblia, 12 folhas, você vai encontrar o livro do profeta Abacuque. Gostaria que você tivesse com sua Bíblia aberta para conferir a palavra de Deus. O profeta Abacuque é um daqueles profetas que foi contemporâneo de Jeremias, foi contemporâneo também de Naum. Provavelmente ele escreveu esse livro em 610 a 605 a.C., faz alguns anos, né? 610 a 605 a.C. Este livro, com apenas 3 capítulos, fala de muita coisa. Alguém muito parecido com cada um de nós, porque ele fala de sentimentos que são inerentes a todos os seres humanos. Todos nós temos sentimentos. Então, Abacuque é muito parecido comigo e com você, porque tantos séculos se passaram e essa mensagem parece que foi escrita para os nossos dias, porque nós também temos questionamentos, nós temos indagações, temos dúvidas, e isso é um dos problemas inerentes aos seres humanos, está no nível da esfera terrena. O importante deste livro é que Abacuque, ele foi muito corajoso, ele faz as suas queixas diretamente com o Deus Todo-Poderoso, ele não se intimidou, corajosamente ele questiona a Deus, e o melhor de tudo, o Senhor Deus o responde, porque Deus nos entende. Você sabia que Deus entende você? Ele sabe quando você está triste, quando você está preocupado, porque Deus, ele é um Deus onisciente, onipresente. E Abacuque estava em um daqueles momentos complicados da vida do ser humano. Ele estava num momento de crise existencial. Crise é uma situação adversa que pode acontecer com cada um de nós, e é um momento perigoso, um momento difícil na vida do ser humano, porque é um período de crise, é um período de desordem, que tira a nossa tranquilidade, mexe com os nossos sentimentos e prejudica a nossa fé. Percebe que o momento de crise
é algo desastroso na vida. E a melhor coisa a fazer foi o que Abacuque fez. Ele vai diretamente a quem pode resolver e vai queixar-se com o Deus Todo-Poderoso. A primeira queixa de Abacuque está no capítulo 1, versículo 2 a 4. Eu gostaria de ler com vocês, que diz assim, olha só a queixa que ele faz. Até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda, e tu não me ouvirás? Ele faz essa pergunta. Até quando gritarei violência, e tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Versículo 4. Por isso a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. E assim a justiça é torcida. Meus irmãos, ele está escrevendo para nossos dias ou não está? Diretamente para os nossos dias, que está acontecendo na nossa nação, onde não existe mais uma lei, a nossa Constituição foi rasgada, então existe uma desordem total, e tem muita gente gritando por aí que isso não pode continuar assim. Mas o pior de tudo é que nós não levamos nosso questionamento a Deus, que pode resolver. Muitas vezes a gente pede a pessoas que não podem fazer nada, que são pessoas que estão também com as suas mãos atadas e nada podem fazer. Então Abacuque estava um tanto perplexo, porque a iniquidade e as contendas e a opressão estavam tomando conta totalmente de Judá, mas ao que parecia, para ele, Deus nada estava fazendo, como que ele percebe aqui na sua manifestação. E ele estava contemplando toda aquela desordem, uma tremenda corrupção social, uma apostasia, quer dizer, um abandono da fé, uma mistura ali de um sincretismo religioso, uma bagunça, uma desordem espiritual, e ele, como o mensageiro de Deus, não estava satisfeito com aquilo, e ele pedia para Deus resolver, e parecia que Deus estava calado. Então ele coloca para fora o seu sentimento, é o que diz o versículo 4, né? A lei havia enfraquecido, a justiça era corrupta, porque os ricos donos de terras naqueles dias, eles estavam dando dinheiro aos tribunais por meio de propinas. Então havia uma tremenda corrupção no meio daquela nação. Mas a grande notícia é que Deus responde às orações, e Deus estava dando uma resposta. Está no versículo 5 a 11 do capítulo 1 de Abacuque. Vou ler esses versos que diz assim: a resposta de Deus foi a seguinte: olhem entre as nações e vejam, fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Versículo 6: pois eis que trago os caldeus, nação cruel, impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis,
fazem as suas próprias leis e impõem a sua dignidade. Versículo 8: os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. Os seus cavaleiros se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como a águia que se precipita para devorar. Versículo 9: eles todos vêm para fazer violência, estão determinados a seguir em frente, reúnem os cativos como se ajunta areia. Versículo 12: zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra as conquistam. Versículo 11: então passam como passa o vento e seguem adiante, tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Meus irmãos, o que a gente está lendo aqui foi a resposta de Deus para o seu profeta. E é interessante que Deus ele informou que ele iria usar um povo rebelde, um povo estranho, que era a Babilônia, que eram os caldeus cruéis. Capítulo 1, versículo 6. E o profeta, então, depois da resposta de Deus, ele ficou mais perplexo ainda. Ele deve ter pensado: ah, Senhor, isso não é justo, isso não é adequado. E ele até pensa: como poderia Deus, cujos olhos são puros, são perfeitos, que não suporta o mal, como é que esse Deus vai designar uma nação pagã para corrigir o seu próprio povo? Esta era a indagação do profeta. Uma nação que iria executar o juízo, uma nação pagã, fazendo a correção de uma nação separada por Deus. Contra os judeus mais justos, ele pensava que o povo judeu era mais justo do que os outros povos. Eles tinham essa impressão, essa vaidade. Mas nós sabemos que Deus é Deus, está no controle de todas as coisas. Deus sabe o que faz e ninguém pode interferir naquilo que Deus determina. Deus pode usar uma nação pagã para corrigir o seu próprio povo. Responde a queixa de Abacuque. O capítulo 2, Deus vai continuar trabalhando no coração do profeta. E ele então vai deixar uma lição para todos sempre: que a fé sempre terá uma resposta, a fé sempre será recompensada. E Deus então deixa claro que no fim ele vai ver que esta correção foi necessária, e aquela nação pagã, mesmo sendo usada por Deus, também seria punida pelos seus atos fora da lei. Deus pode usar, meus irmãos, meu irmão, minha irmã, quem Ele quiser, para fazer com que os seus propósitos sejam atingidos, sejam executados, porque Ele é Deus. Abacuque 2, capítulo 2, versículo 4, diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, falando para Abacuque, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim é como o vinho
e enganoso, também o arrogante não se contém. Versículo 5 do capítulo 2 de Abacuque. E esta expressão, ela é muito contundente. O justo viverá pela sua fidelidade, ou seja, o justo viverá pela sua fé. Você pode repetir comigo? O justo viverá por sua fé. Olha que maravilha essa palavra. E o melhor de tudo, essa resposta de Deus deixou Abacuque mais tranquilo, mais sossegado, tendo em vista a revelação da parte de Deus a respeito de como ele agiria, a respeito de quando ele agiria e quando ele iria operar, fazer com que as suas ações fossem concretizadas. Sim, o povo precisava colocar a sua fé em ação e esperar com paciência, porque o momento de Deus nunca é o nosso momento. Nós somos muitas vezes apressados, não é? E às vezes a gente perde ponto com isso, né? Precisamos ter paciência, porque o texto está dizendo que a gente precisa viver pela fé, e viver pela fé, nem sempre a resposta vem imediatamente. Confiar na soberania de Deus, no seu amor, na sua graça e na sua misericórdia. Essa frase, o justo viverá pela fé, ela é tão contundente, tão fundamental, que ela é repetida em muitos outros textos da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, para apoiar o ensino de que as pessoas são salvas mediante a fé. E a gente não presta muita atenção na Bíblia. Olha, crente maduro de escola bíblica cai numa pergunta muito simples. Quando eu perguntar a vocês aqui, como é que o povo do Antigo Testamento foram salvos? Todo aquele povo do Antigo Testamento foram salvos. Alguém vai dizer, pelo sacrifício. Não, pela fé no Messias que viria. Quando aqueles do passado morreram esperando o Messias, eles foram salvos pela sua fé. Abraão, no início, lá no começo da Bíblia, o Abraão, o pai da fé, porque ele também acreditava no Messias que viria. Mas o Novo Testamento está repleto de textos. Eu não vou citar aqui todos, né? Alguns. Olha, Romanos 1,17, Gálatas 3, versículo 11, mas Efésios 2, capítulo 2, versículo 8, diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, não é merecimento seu, isso é presente de Deus, amém, irmãos? Se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, pela fé, é porque Cristo veio e pagou a sua dívida, lá na cruz do Calvário, é isso. Mediante a fé, todos precisam ser salvos e viver pela fé, o texto está dizendo. Ainda o texto de Hebreus 10, 38 e 39, mas o meu justo viverá pela fé, e se, olha aqui, uma condicional, e se retroceder, não me agradarei dele. Não pode retroceder. E aquele que duvida, Tiago diz que é como uma folha que é levada pelo vento, não tem subsistência. Aqui o texto de Hebreus capítulo 10, 39, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Você é um destes? Então diga amém.
Glória a Deus. Depois dessa compreensão, o profeta, no capítulo 3, de 1 a 19, Abacuque agora, já mais tranquilo, com um coração mais calmo, com uma mente mais, digamos, refeita, ele então deixa uma expressão extraordinária. Ele diz: eu me regozijarei. E é semelhante a um hino que vai suscitar as memórias do poder e das grandes misericórdias de Deus para com Israel. O versículo 17 a 19, e a expressão de uma alegria inabalável de Abacuque. Mesmo diante de coisas difíceis, dificuldades extremas, ele pôde acreditar. Meus irmãos, todos nós também precisamos chegar a esse nível de fé. Diante das circunstâncias adversas, nós não podemos retroceder, nós não podemos desanimar nunca, não podemos vacilar no campo da fé, em momento algum de nossas vidas. São lições que a gente precisa gravar na nossa mente. E eu gostaria de trabalhar aqui no versículo 19, capítulo 3, versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza, Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Isso é importante. Então, o Senhor é a minha fortaleza. Ele traz para nós essa palavra de que a gente precisa realmente colocar a nossa fé em ação, não vacilar em momento algum. Voltando um pouco aqui no capítulo 2, Abacuque 2, versículo 2 e 3, eu gostaria que você prestasse atenção nestes dois versículos do capítulo 2 e 3, quando o próprio Deus deixa uma mensagem: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Versículo 3, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Aqui, os teólogos afirmam que está a profecia dos outdoor. O outdoor não é escrita com letras grandes para que passar, mesmo de automóvel, ler? Exatamente. Veja se não é isso que está aqui. Então, que nós sejamos assim como Abacuque foi, né? Abacuque, ele questionou, mas ele aprendeu a lição da fé. Confiar na providência divina, a despeito de todas as circunstâncias adversas que vierem, seja elas quais forem. Então, precisamos declarar que cremos em Deus, que apesar das lutas e sofrimentos, e muitas das vezes perdas nas nossas vidas, ainda assim, o crente em Cristo Jesus precisa se regozijar no Senhor, porque o Deus vai socorrer no tempo certo. Esta é a promessa, e uma das afirmações de fé mais marcantes de toda a Bíblia, e a gente precisa aprender e colocar em prática: o justo
viverá pela fé. Que Deus abençoe a sua vida. Convido a igreja a se colocar de pé neste momento e vamos estar adorando a Deus neste louvor que vai vir aqui na parte final. Quero agradecer aqui nessa noite a visita do nosso querido irmão Milton, o nosso aluno da escola de música. Ele é servo de Deus, ele é instrumentista, é um adorador. Seja muito bem-vindo essa noite. Deus abençoe. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, Deus. Deus está aqui, irmãos. Amém? Glória a Deus. Deus falou profundamente ao meu coração e acredito aos corações dos aqui presentes. Maravilhoso Deus. Que responde aquele que busca Ele. Responde aquele que clama. Através da fé, o justo liberado pela fé. E é isso que vamos cantar agora nesse final. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dá a chance de crescer um pouco mais. Então vamos levar a nosso coração, a nossa mente, para adorar o nosso Deus, para romper as barreiras da fé e encontrar o nosso Deus, para que o problema, a montanha que está agora oprimindo você, atrapalhando você, possa ser retirada da tua frente, em nome do Senhor Jesus, porque pela tua fé em Jesus, isso é capaz. Você pode, né? Creia no Senhor. Vamos romper em fé, em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e novamente de caminhar. Declaro essa noite, se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre essa paz. Homem tem fé, minha vida se revestirá do teu poder. Homem tem fé, ousadia, poder sobrenatural, voltar e vencer, voltar e poder, a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, te atravesso, me levam pra perto de ti. Minhas provações são maiores que o meu Deus, e não dá medo de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre essa paz. Homem tem fé, minha vida se revestirá do teu poder. Homem tem fé, ousadia, poder sobrenatural, voltar e vencer, voltar e poder, a cada dia vou viver rompendo em fé.
dia poder sobrenatural, voltar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver contente em fé. A cada dia vou viver contente em fé. A cada dia vou viver contente em fé. Gostaria de pedir para você levantar a sua mão e abençoar o seu irmão. E você pode falar essa bênção alaônica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.